Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no livro dos Salmos, Salmo 119. Nós estamos numa série de pregações no Salmo 119, o maior salmo do Saltério, o maior salmo da Escritura. E nós vamos a mais uma sessão preciosa deste salmo. Agora, desta feita, nós vamos ao versículo 33 e vamos fazer a leitura até o versículo de número 40, Salmo 119. Tema da nossa série, a gloriosa lei do Senhor. Sermão, mensagem dessa noite tem como título, a lei pela qual suspira o coração. E a gente poderia melhorar isso dizendo a lei pela qual suspira o seu coração e o meu, o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Meus irmãos, eu tenho pensado algumas vezes, e quando me deparei com esta sessão, mas esta nova sessão do Salmo 119, para compartilhar com vocês nessa noite, proclamando a palavra de Deus, eu me recordei, eu tenho pensado que nós não vivemos um tempo de ceticismo. Isso pode soar um tanto estranho, mas tenha calma. Pelo menos eu penso que não. Ceticismo significa incredulidade, descrença. E na verdade, olhando o mundo à nossa volta, não me parece que as pessoas estão dominadas pela descrença, mas que elas estão dominadas por crenças falsas, erradas, equivocadas, enganosas. E na verdade eu acredito que o problema dessa geração seja muito pior então do que a incredulidade, a descrença, por assim dizer, o não ter nenhum credo, o não ter nenhuma confissão religiosa. Porque a falsa doutrina, o erro religioso, a crença falsa, a crença errada, isso é muito mortal, é bastante mortal. É importante que nós pensemos um pouco, possamos refletir um pouco sobre isso, porque fora da palavra de Deus, toda crença ou é uma sugestão de Satanás à mente humana, ou toda crença fora da palavra de Deus, ela é uma vã imaginação do homem. Porque não há absolutamente nenhuma verdadeira revelação, não há sabedoria verdadeira, não há verdadeiro entendimento, não há conhecimento da verdade fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte que jorra água limpa e água viva. E quando os homens se afastam dessa fonte, quando eles a assumem ou reconhecem para si fontes outras, fontes rotas, fontes ilegítimas, então eles perecem no engano e no erro. Charles Spurgeon, comentando o Salmo 119, especificamente essa
parte do Salmo 119, ele diz que um sentimento de dependência e uma consciência extrema, de extrema necessidade, permeiam toda esta sessão. Um sentimento de dependência e uma consciência extremamente clara, uma consciência de extrema necessidade, permeiam esta parte do Salmo 119. E à medida que nós olhamos para ela, nós percebemos como Davi reconhece na lei do Senhor, nos preceitos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, verdadeiramente uma fonte que jorra água limpa e água viva para a alma dele. Nós começamos, portanto, esta sessão escrita por Davi dizendo: ai daqueles que nunca serão ensinados. Ai daqueles que nunca poderão aprender, que nunca poderão ser ensinados, corrigidos, os que não podem ser ensinados. Eles amam a própria sabedoria deles. Mas aquilo que eles consideram ser a sabedoria, aquilo que aqueles que não podem ser ensinados, que não podem aprender, aquilo que eles chamam de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, Deus chama de loucura. Ele considera loucura e tolice do coração. Note, Davi começa exatamente dizendo: ensina-me, Senhor. Ele está reconhecendo que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, que Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento, que dele vem a genuína e verdadeira revelação acerca da verdade. Ele está reconhecendo que Deus é o seu mestre. Ensina-me, ó Deus, ensina-me. Davi tem uma atitude diferente daqueles que não podem ser ensinados. Davi tem uma atitude diferente, completamente diferente daqueles que não podem ser ensinados e que chamam qualquer outra coisa que não sai da boca de Deus de sabedoria. Antes, Davi, ele manifesta na abertura desta sessão, meus irmãos, ele revela a sua dependência de que Deus o ensine. Oh, e como isso é importante para nós. Porque nós devemos, ao exemplo de Davi, desejar que Deus seja também o nosso mestre, o mestre do nosso coração, o professor da nossa alma, aquele que nos ensina o caminho, que nos aponta a rota, que pode nos guardar durante toda a nossa jornada até o lar eterno. Davi, ele fala, ele mostra a sua dependência, e essa dependência se revela por meio de uma consciência esclarecida de que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, esta lei, ela é o bem mais precioso para o seu coração. Nós elegemos muitas coisas preciosas no nosso coração. Nós colocamos muitas coisas como valiosas em nosso coração, de coisas a pessoas que nós temos mais próximas de nós. Mas nós não podemos, meus irmãos, prescindir, nós não podemos esquecer a verdade suma de que o bem mais precioso que nós temos é o próprio Senhor. É aquilo que Ele nos dá, que procede do seu coração. São os seus preceitos, são a sua lei, são os seus mandamentos. Davi, ele sabe, ele reconhece, e note você aqui, portanto, como há uma doutrina muito intensa em tudo aquilo que ele diz. Ele sabe que a tendência natural dele é se afastar da vontade de Deus. Ele sabe que a tendência natural dele é se distanciar dos testemunhos do Senhor, e essa é a nossa própria tendência também. Não fosse isto verdade, não fosse de fato esta uma certeza,
Ele não nos traria aqui domingo após domingo e tantas outras vezes, em tantas outras ocasiões, para ouvirmos os seus testemunhos, para termos a nossa mente chamada e termos o nosso coração lapidado pela sua palavra. Sim, Davi sabe que é uma tendência do coração dele afastar-se dos testemunhos do seu Deus. Mas sabemos que essa também é a nossa tendência, ainda que amando ao Senhor. Mas você sabe que muitas vezes você tem que lutar com as suas inclinações, você tem que lutar contra aquilo que lateja, que pulsa na sua carne ou não. Nós temos que lutar contra alguma coisa que está muito perto de nós, muito colada conosco, de tal maneira que nos vemos como que no meio de uma grande guerra entre o espírito e a carne, numa batalha entre aquilo que sabemos ser o ideal, a verdade, e o que nós precisamos, e aquilo que nós momentaneamente temos preferido, temos isto nos inclinado. E então, sabendo Davi desta tendência natural de se afastar da vontade de Deus, de se distanciar dos testemunhos do Senhor, ele escreve 8 versículos nesta sessão, meus irmãos. E em cada um destes 8 versos, do 33 ao 40, a maneira como Davi escreve, ela é fortemente impregnada de algo que nós precisamos compreender bem e perceber bem. E à medida que nós compreendermos isto mais e melhor, à medida que nós percebermos isto mais e melhor, nós então seremos mais preenchidos de alegria, porque Deus é fantástico naquilo que Ele fala à nossa alma. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. À medida que Davi escreve estes 8 versos, como ele o faz, ele está dizendo em outras palavras, ele está pedindo, suplicando. Spurgeon disse que estes 8 versículos estão impregnados de súplica e oração da parte de Davi. E se é assim, provavelmente o que Deus espera de nós é que, compreendendo o que Ele nos revela aqui, Ele quer que nós seguimos ao final nesta noite, cheios de súplica e de oração sincera na presença dEle, não pedindo alguma coisa diferente do que Davi pediu, mas pedindo exatamente as mesmas coisas que ele suplica ao seu Deus. E como ele faz isso? Ele faz isso dizendo que Deus cause nele. Essa é a tônica, é a ênfase do que Davi escreve em cada um destes 8 versículos. Que Deus venha, que Deus cause, que Deus faça. Não é apenas a ideia de que Deus é a fonte das coisas benditas que Davi pede a Deus aqui. Não apenas isto. Nós sabemos que Ele é a fonte do conhecimento verdadeiro, que Ele é a fonte de todo bem, que dele procede o que alegra o nosso coração, que dele procede aquilo que alegra a nossa alma. Sim, nós sabemos disso. Nós estamos convictos disto. Mas o que Davi diz aqui é algo mais do que isso. Ele está dizendo que Deus faça nele, que Deus o ensine, que Deus venha e dê a ele entendimento, que ele venha e guie Davi, que ele incline o coração de Davi, que Deus faça que os olhos de Davi se desviem da vaidade, que Deus confirme ele e que Deus o vivifique pela sua justiça. Ele está olhando para o Senhor e dizendo: Deus não apenas é a fonte, mas Deus também é aquele que precisa fazer estas coisas em mim, que precisa operar estas coisas em mim. O que Davi escreve em cada um destes versículos é que Deus seja a causa de tudo isso que ele está pedindo. Ele está dizendo: por favor, Senhor, venha e faça que eu aprenda. Ele está dizendo: venha e faça com que eu ande, venha e faça com que eu me incline, venha e faça com que eu me desvie do mal, venha e assim por diante, faça,
opere. Talvez esta mensagem que Davi expressa nestes versículos, de Deus vindo sobre ele, de Deus vindo sobre nós e fazendo com que nós possamos aprender, e fazendo com que nós andemos, e fazendo com que nós nos desviemos do mal. Talvez esta é uma linguagem que para alguns rouba aquilo que alguns têm entendido de forma muito equivocada e têm chamado de liberdade. Alguns diriam: não, eu não posso ser totalmente livre se Deus vier e fizer com que eu ande no caminho dele. Não, eu não posso ser totalmente livre se Deus vier e fizer com que eu me desvie da vaidade, e se Ele me fizer aprender os seus testemunhos, como eu serei livre? Mas é exatamente isso que Davi está pedindo. Eu não sou melhor do que ele. Você não pode pensar que é melhor do que Davi. Ele não é melhor do que eu ou melhor que você, somos todos um. Mas a verdade é que a cada um de nós aqui, se perguntado nessa noite, o que você deseja? Você deseja aprender a verdade de Deus? Então você dirá: sim, eu almejo aprender ainda mais a verdade de Deus. E se lhe perguntarem se você deseja andar todos os dias da sua vida no caminho do Senhor, você dirá: sim, é o que eu desejo fazer. Se alguém lhe perguntar se você deseja todos os dias se desviar do pecado, do caminho do pecado, da corrupção, você dirá: sim, é tudo o que eu quero. E se alguém puder lhe dizer: Deus pode fazer com que você aprenda, Deus vai fazer com que você ande, Deus vai fazer com que você se desvie, Ele vai preservar você, vai guardar você, você dirá: oh não, eu não posso aceitar que Deus faça isso em mim, isso me roubaria a minha liberdade. Mas como? Se é exatamente isso que eu quero, que Ele me faça andar no seu caminho, que Ele me faça permanecer todos os dias. Sim, verdadeiramente é isso que Davi está pedindo a Deus. Ele não está dizendo: ó Senhor, me permita aprender dos teus caminhos. Ele está dizendo no verso 33: ensina-me, meu Deus, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Davi deseja que Deus cause todas estas coisas maravilhosas na vida dele. Não, isso não anula a nossa disposição de liberdade, o nosso querer e o nosso desejar. Mas Davi está pedindo porque ele sabe da sua tendência de se afastar da vontade de Deus. A maneira como o salmista ele fala aqui no versículo 33 revela que para ele ninguém além do Senhor seria capaz de lhe ensinar de modo que o seu coração permanecesse firme até o fim. Ninguém pode ensinar o coração a permanecer firme até o fim, a perseverar até o fim, a não ser o Senhor. A mera inteligência humana não é capaz de ensinar os homens a andar no caminho dos decretos de Deus. Somente o próprio Deus, por sua graça, somente Ele, graça ministrada no coração, é capaz de fazer com que os nossos pés se firmem no bom caminho todos os dias. O pedido de Davi vai muito além de apenas saber quais são os decretos do Senhor. Ele não está pedindo apenas: eu quero saber quais são os teus decretos, ó Deus. Eu quero saber quais são os teus preceitos. Eu quero saber quais são os teus mandamentos. Eu quero saber quais são os teus juízos. Não, é mais do que isso. O pedido dele é por algo muito mais profundo. É seguir. O que Davi está dizendo, seguir os teus decretos, eu quero viver experiencialmente estas coisas. Eu quero viver na experiência da minha vida, a experiência dos meus dias. Eu quero experimentar, eu quero viver os teus decretos. Eu quero viver a tua lei, os teus mandamentos. Isso envolve intelecto, isso envolve os nossos afetos, isso envolve as nossas emoções, isso envolve as nossas vontades.
Veja como Davi, no verso de número 34, ele diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Há uma cadeia lógica de progressão no que Davi escreve. Ele pede: ensina-me, Senhor, e eu vou seguir até o fim. Agora ele diz: dá-me entendimento, Senhor, e eu guardarei toda a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Meus irmãos, não há verdadeira sabedoria fora da palavra do Senhor. Experiente doutor da lei, Nicodemos, aquele fariseu, que foi ter com Jesus naquele dia, naquela noite, ele não pôde deixar de testificar que Jesus não era apenas um homem qualquer, ele tinha que vir de Deus, porque ele tinha visto os sinais, ele tinha visto os milagres. Ele disse: ninguém pode operar estes sinais, ninguém pode operar estes milagres se não vier de Deus. Mas aquele experiente doutor da lei, aquele experiente mestre fariseu, ele não era capaz de entender o que significava nascer de novo. Quando Jesus lhe falou sobre o novo nascimento, nascer de novo do alto, ele pensou uma coisa completamente louca, translocada. Poderia eu, um homem velho, voltar à barriga da minha mãe, nascer uma segunda vez? Nicodemos, você não entende. Davi está dizendo: dá-me entendimento, Senhor, dá-me entendimento dos teus mandamentos. Não apenas saber quais são, mas entendê-los, percebê-los em sua natureza, na sua dinâmica, como eles são maravilhosos para nós, meus irmãos. Nós saberemos quem é o homem a quem o Senhor tem dado entendimento. Nós saberemos quem é o homem a quem verdadeiramente o Senhor tem dado entendimento, quando for possível ver que tal homem tem uma consciência esclarecida de que ele está em dívida com esse Deus. Você tem consciência de que está em dívida com ele? Você sente isso, que você é um devedor? Mas isso não significa que ele cobre a mim ou a você. É o nosso senso de dívida. Aquele que tem recebido entendimento verdadeiramente de Deus, de sua lei, de seus mandamentos, ele tem no profundo do seu coração um senso de dívida, de se sentir um devedor à graça de Deus, um devedor da bondade de Deus, um devedor de tudo que é mais maravilhoso que Deus operou para a nossa própria redenção, ainda que Ele nunca nos cobrará nada por isso, pois Ele o fez de seu próprio coração para o nosso bem. Mas quantas vezes nós podemos parar e pensar na obra de seu Filho na cruz por nós e em tudo que Ele fez para nos redimir do pecado, como Ele deu a sua vida, como Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue, tudo o que Ele fez. Será que não nos sentimos constrangidos de termos sido a causa, ou por nossa causa, por causa dos nossos pecados, Ele ter padecido naquela cruz? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4 e verso 25, diz que Ele morreu por causa dos nossos pecados. Você não se constrange de saber que o justo morreu no seu lugar, não porque ele devia, mas por causa dos seus pecados? Você não se sente assim, meio que devedor? Meu Deus, eu sou muito devedor a Ti por todo o bem que o Senhor me fez. O homem que tem recebido entendimento é aquele que olha na direção de todas estas coisas e ele diz: tudo isso Ele me deu por graça, eu não mereço, eu não merecia. A beleza da lei de Deus,
ela está nas palavras de Davi contemplada aqui, como aquilo que o seu coração deseja. A gente é atraído pelo belo. A beleza é uma expressão do caráter de Deus. A beleza, ela é uma expressão da generosidade de Deus, do seu prazer. A beleza atrai o coração, os olhos, os sentidos. Davi, ele contempla a beleza da lei de Deus. Então, ele diz: de todo o coração eu a cumprirei. Dá-me entendimento. À medida em que eu compreender, Senhor, entender os teus mandamentos, entender como eles são tão bons, são tão ricos, porque o entendimento pode ser mais profundo ou mais superficial. Você pode entender algo aqui neste nível e entender algo no nível mais profundo. Davi está dizendo: à medida em que eu entender melhor, mais profundamente a tua lei, o meu coração é também tomado pela beleza dessa lei. E o que poderei eu desejar em meu coração diante de tanta beleza, se não cumprir de todo o coração os teus mandamentos, estar junto a eles? A beleza da lei captura o coração do salmista e o faz de tal modo que ele anseia viver por ela, ele deseja viver por ela, ele quer obedecer essa lei. Se tudo o que a lei mostrasse fosse uma face irada e uma face destruidora, não faria nenhum sentido Davi falar de como seus afetos, como seu coração está inclinado para os juízos do Senhor. Não faria o menor sentido. Mas agora, tendo ele contemplado a beleza dos mandamentos de Deus, no verso 35, então, ele diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Note, pois nela me deleito, nela eu me comprazo, nela eu tenho prazer, eu tenho alegria. Senhor, ele diz: ensina-me, ele diz: dá-me entendimento, ele diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, porque nestes mandamentos, nestas veredas, eu tenho um prazer, deleite, eu me comprazo. Observe, meus irmãos, só o tolo, só o estúpido, o ignorante poderia imaginar que, tendo colocado seus pés no caminho de Deus, tendo sido seus pés colocados no caminho de Deus pelo próprio Deus, se você está trilhando os caminhos do Senhor, não é porque você foi muito inteligente e safo, você foi muito habilidoso, você foi uma pessoa assim muito capacitada, então você disse: aqui é o melhor lugar para eu colocar os meus pés. Se você está com seus pés no caminho do Senhor, foi porque o Senhor os colocou lá. Mas seria uma loucura alguém pensar que, tendo Deus colocado os nossos pés nos seus caminhos, agora, daí em diante, nós poderemos seguir por nossa própria conta, que caberá a nós guiar os nossos próprios passos por este caminho. Deus nos colocou no caminho, agora nós vamos nos virar neste caminho. É a nossa responsabilidade total, nós vamos agora por conta nossa andar no caminho de Deus. Não é isso que Davi está dizendo. Ele diz: guia-me. Ele diz: Senhor, os meus pés estão no teu caminho, agora o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me dirigir, o Senhor vai me levar, porque eu tenho prazer nesses caminhos. Em todo o tempo, a linguagem de Davi é sempre de colocar em Deus toda a causa. Ele está dizendo: eu lembro a vocês, que Deus venha e faça nele, que Deus venha e cause nele aquele efeito. Venha, Senhor, e me guie nos teus caminhos, me leve pelas tuas veredas,
pelas boas veredas do Senhor. Davi, meus irmãos, ele estava certo de que sozinho o homem não inclina o seu coração para Deus. Mas como tem tanta gente hoje achando que sozinho o homem é capaz de fazer tal coisa. Você percebe como a falsa crença, a falsa doutrina, ela é às vezes muito mais perigosa do que a não crença, a não doutrina. Eles dizem: agora nós vamos nos guiar pelo caminho, é nossa responsabilidade. Davi diz algo diferente. Ele diz: me guia, Senhor, por favor, me guia. Observe que no versículo 36, Davi, ele diz: Senhor, venha e faça o meu coração se inclinar para os teus testemunhos. Inclina-me o coração. Venha e incline o meu coração. Me incline para os teus mandamentos, para que eu não me incline para a cobiça. Me incline para a tua lei, para que eu não me incline à cobiça. Se fôssemos, meus irmãos, se fôssemos natural e espontaneamente inclinados para o mandamento de Deus, se fôssemos natural e espontaneamente pessoas que se inclinassem para os preceitos do Senhor, não haveria razão para Davi dizer: inclina-me, meu Deus, para os teus mandamentos. Como estas verdades, elas são poderosas, por exemplo, para promover uma verdadeira reforma em nossas orações. Como estas verdades são aplicáveis, são poderosas para corrigir, para nos melhorar em como nós oramos. Porque afinal de contas, quantas vezes nós estamos orando e dizendo a Deus: Senhor, venha e implante em mim os teus desejos e me faça conhecer o teu caminho, e me ensine, e me guie, e me incline o coração, ó Deus. Talvez a gente esteja mais apto a dizer assim: Senhor, me dê forças para eu me afastar do mal. Isso não é ilegítimo. Há um sentido em que isso é correto, sim, obviamente. Mas quantas vezes nós estamos dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me desvie do mal. Não como quem está assumindo uma postura de neutralidade. Eu digo: eu não vou fazer nada, eu vou cruzar os meus braços, o Senhor se vira nesse negócio e faz o que o Senhor quiser na minha vida. Não, não é isso. As palavras de Davi são permeadas de uma piedade muito profunda, de uma intenção de reverência muito profunda. Você consegue perceber, você consegue sentir o aroma, o perfume que exala destas palavras do salmista. O perfume da dependência de Deus, o perfume da necessidade de que Deus seja o centro e o todo da vida deste homem. Ah, meus irmãos, tomara a Deus que as nossas orações também exalassem este bom perfume, quando nós também nos achássemos tão dependentes de Deus, tão carentes de Deus e tão entregues à sua completa vontade, que também como salmista nós pudéssemos dizer: dá-me entendimento, meu Deus, para que eu ande nos teus caminhos. Guia-me pelos teus caminhos, porque são nestes caminhos que eu tenho encontrado a alegria da minha alma, o meu contentamento. Parece que para o salmista nada mais fora o Senhor e a sua lei podem trazer alegria ao coração dele. E ele não está dizendo que não existem nada, coisas ou situações que não tragam contentamento, mas o que ele está dizendo é que Deus é o centro de toda a verdadeira e permanente alegria de sua alma. Então ele depende dele, ele depende disso. O coração do homem, ele na verdade se acha saturado de pensamentos pecaminosos e de pensamentos totalmente rebeldes.
E ele continuará assim, até que a graça de Deus venha e irresistivelmente faça este coração se curvar diante do senhorio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os testemunhos do Senhor estão em oposição à cobiça. Você percebe isso no texto? Os testemunhos do Senhor se opõem ao caminho do pecado. A cobiça, de forma genérica, simboliza toda forma de paixão, de interesse que é contra a vontade de Deus. É o pecado. Inclina-me o coração para a tua lei e não para o pecado, não para a cobiça. Porque o que é o pecado, senão toda vil cobiça que brota do nosso próprio coração? Ele está dizendo que reconhece que toda a beleza que o mundo pode oferecer a ele, nada disso pode se comparar com a beleza da lei, da vontade, dos preceitos do Senhor. Isto é o que ele prefere. Os mandamentos do Senhor, os testemunhos do Senhor, é o que ele prefere, é o que ele deseja. E o que nós preferimos? E o que nós desejamos? O que deseja a sua alma agora? O que deseja a sua alma mais ardentemente hoje? O que deseja o seu coração mais profundamente nesse momento? Davi diz no verso 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Note que no versículo 36 ele fala do coração. Ele diz, inclina o meu coração para os teus testemunhos. Está falando daquilo que é interno. Está falando daquilo que é sentimento, daquilo que é vontade. Está falando dessa faculdade mais interna dele, do homem interior, daquilo que é interno, daquilo que é oculto dos olhos humanos, daquilo que não se pode enxergar com estes olhos. Mas agora, no verso 37, ele diz, desvia os meus olhos. Ele agora está falando daquilo que é externo, daquilo que pode ser visto, daquilo que revela o externo, para que não vejam a vaidade. Aí ele diz, vivifica-me, dá-me vida no teu caminho. Então no 36 ele fala do que é interior, ele fala com o interior, de como o interior está naturalmente corrompido, inclinado à cobiça. Por isso ele pede, ó Deus, inclina o meu coração. O coração naturalmente está corrompido, naturalmente ele está inclinado para o pecado, internamente. Aí ele diz, inclina o meu coração para a tua lei. Mas agora, no verso 37, ele pede, desvia os meus olhos. Ele está falando de como há corrupção, de como o pecado do coração atinge tudo aquilo que é externo em nós, de maneira que a cobiça não somente se esconde no coração, mas ela também se espalha por todas as partes. A cobiça nos olhos, nos ouvidos, nos pés, nas mãos. Nem as mãos escapam de serem atingidas pela corrupção. Todos os membros manchados, corrompidos. É por isso que ele pede, vivifica-me no teu caminho. Aquilo que é amortecido pelo pecado, o Senhor vem e dá vida, o Senhor restaura, o Senhor purifica, o Senhor limpa, o Senhor deixa mais alvo do que a neve. Davi, em nenhum momento, meus irmãos, em nenhum momento ele dá qualquer indício de que fazendo o Senhor tudo isso que ele pede, ele, Davi, estaria imune ao pecado. Ele não está dizendo, se Deus me ensinar os seus decretos, se Deus me guiar no caminho da lei, se Ele me guiar, se Ele me der entendimento, se Ele me inclinar o coração,
se ele desviar os meus olhos, se ele fizer tudo isso que eu estou pedindo, eu estarei imune ao pecado, inviolável pelo pecado. Não, Davi não fala isso. Ele não dá nenhuma margem para a gente pensar assim. Não há nenhum indício em suas palavras de que é isso que está na sua mente, no seu coração. Ele está dizendo no verso 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Veja, ele está dizendo, Senhor, os olhos podem se inclinar para a vaidade, então desvia os meus olhos. Meus irmãos, ele diz, vivifica-me, porque o que Davi quer é estar cheio da vida de Deus. E quando nós estamos mais cheios da vida de Deus, o pecado em nosso corpo mortal é mais enfraquecido. Talvez na linguagem de Paulo isso soe um pouco mais rápido para a gente compreender, quando Paulo ele ensina que quando mais cheios do Espírito Santo, nós também estamos mais resistentes à força da presença do pecado. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais santificados, mais resistentes à força da presença do pecado. É o que Davi está pedindo. Vivifica-me, Senhor, no teu caminho, enche-me de vida, da tua vida. E quem é a fonte da vida de Deus naqueles que o temem, senão o seu próprio Espírito? A presença dele em nós. Davi ele está pedindo que o Senhor realize isso de maneira que ele confirme Davi como seu servo, que ele confirme a promessa que ele faz àqueles que temem a Deus. Note como no verso 38 Davi diz isso: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Em outras palavras, o que Davi está dizendo, irmãos, e é o que nós devemos dizer também, que o Senhor faça ele convicto, que o Senhor faça ele alguém muito seguro da palavra. Ele está dizendo que o Senhor venha ao encontro dele e confirme a ele a promessa. Isto é, ó Deus, eu não quero duvidar da tua promessa, eu não quero cambalear diante dela, eu quero que o Senhor confirme em meu coração esta promessa. Nós podemos, meus irmãos, nos abalar em nossa fé, podemos ficar turbados em nosso coração. É por isso que Davi diz, confirma. Quando eu me abalar, quando o meu coração tremer, quando eu ficar turbado em meu coração, que o Senhor venha, que o Senhor me faça seguro da tua promessa, venha e me torne convicto daquilo que o Senhor nos prometeu. Os que temem ao Senhor são fortalecidos pelas promessas do Senhor. A promessa de Deus é para aqueles que são seus servos. Quando aquele ladrão na cruz se arrependeu e ele olhou para Jesus e ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus lhe fez uma promessa, porque a promessa de Deus são para os que o temem. Ele disse, hoje você entrará comigo no paraíso, meu amigo. Hoje você entrará nesse lugar comigo. Davi reconhece que a promessa de Deus é para os servos, os que temem a Deus. Note que ele não usa aqui a palavra no plural, as promessas, embora nós possamos falar neste sentido, mas ele fala a promessa. De uma forma interessante, Davi ele resume tudo aquilo que vem de Deus como promessa, como múltiplas promessas para o seu povo, mas ele sintetiza tudo numa única sentença. E parece-nos, meus irmãos, que ao dizer isto, Davi está refletindo aquilo que o Senhor disse a Abraão: eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Esta é a promessa do Senhor. Davi está dizendo, Senhor, confirma
ao teu servo a tua promessa, a promessa de que tu és o meu Deus, de que tu és o Deus da minha casa, o Deus dos meus filhos. Feita aos que temem o Senhor, tudo que Deus nos promete, tudo aquilo que nós possamos numerar, tudo aquilo que nós possamos nomear, tudo aquilo que nós possamos esperar da parte dEle, como uma bendita promessa dEle para o seu povo, tudo se resume em termos o Senhor como nosso Deus, em tê-lo como Deus dos nossos filhos. Louvado seja o seu nome. Ele é o Senhor, tudo está nele, tudo procede dEle. Confirma em mim, Senhor, confirma na nossa casa, confirma ao teu povo, à tua igreja, aos que te temem, a tua promessa de que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Deus. Então Davi, ele faz um outro pedido maravilhoso, verso 39. Afasta de mim a vergonha, o opróbrio, que temo, eu temo o opróbrio, eu temo a vergonha, porque os teus juízos são bons. Charles Spurgeon, comentando essa palavra de Davi, ele diz algo muito pertinente. Ele diz que Davi, ele está ansioso para que ninguém fale mal dos caminhos de Deus. Veja, Davi está querendo, ansioso, que ninguém pragueje, que ninguém censure, que ninguém fale mal, blasfeme dos caminhos do Senhor. Ao ouvir um relato vil sobre ele mesmo, sobre Davi. Lamentamos quando somos caluniados, pois a vergonha recai mais sobre a nossa fé do que sobre nós mesmos. Quando o crente é caluniado, quando ele é atingido, a vergonha recai mais sobre a nossa fé do que sobre nós mesmos. É o que Spurgeon está dizendo. E ele diz: se os homens se concentrassem em atribuir o mal a nós e não ir mais longe, poderíamos suportá-lo, pois somos maus. Mas nossa tristeza é que eles insultam a palavra e o caráter de Deus, que é tão bom, ao ponto de que não existe mais nada que possa chamar de bom quando comparado a Deus e ao caráter de Deus e à palavra de Deus. Davi está dizendo: Senhor, afaste de mim a vergonha. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero me tornar uma vergonha diante dos homens. Este é um apelo por vida de santidade, é um apelo por vida santificada. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero que eu peque, eu não quero errar, eu não quero me tornar vil ao ponto de que me torne uma vergonha diante dos homens. E então eles atinjam os teus caminhos, porque os teus caminhos são bons. E é isso que os homens fazem quando nós tropeçamos. Eles atingem o Evangelho, o nosso Deus, mais do que a nós mesmos. E dói em nós muito mais quando sabemos que o Evangelho é atingido por causa de nós, da nossa culpa, do que quando nós mesmos somos atingidos pelo que nós provocamos. Que tristeza, que angústia é quando nós erramos e quando não somente nós mesmos somos atingidos pelo juízo dos maus, mas além de nós, o Evangelho é blasfemado, a palavra é vilipendiada, o caráter de Deus é jogado ao pó. Isso nos dói muito mais do que o nosso próprio nome ser atingido. Davi está revelando um caráter desejoso de santidade. Ele não o vê como mais excelente, ele não o vê como mais precioso. Ele não vê a si mesmo como o primordial. Oh, irmãos, que o Espírito de Deus nos desse um coração como este, capaz de não nos olhar, não ver a nós mesmos como primordiais, como centrais, como mais preciosos, ao ponto de que nós soframos mais porque os homens nos atingem do que quando os homens atingem o caráter e a vontade de Deus. Davi está dizendo: Senhor, Tu és
muito mais precioso. Afasta de mim a vergonha. Eu temo a vergonha, eu temo ser envergonhado, eu temo, veja a razão, porque os teus juízos são bons. Ele podia dizer, eu temo ser envergonhado, porque eu não suporto ser envergonhado, mas ele diz, eu temo ser envergonhado, porque os teus juízos são bons. Porque quando eu for envergonhado, eles vão atingir aquilo que é o melhor. Eles vão atingir aquilo que é mais excelente. Eles vão atingir aquilo que é superior. São os teus testemunhos, Senhor. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso. E como ele termina essa sessão do Salmo? Suspirando. É o título do sermão. A lei pela qual suspira o meu coração. Verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Ele está dizendo, eu desejo, ó Deus, é o que eu quero. A tua palavra, a tua lei é o que eu desejo, é o que eu anseio, é o que eu quero. Mesmo que ainda não tenha alcançado o modo de viver perfeito, segundo os teus preceitos, eu quero desejar alcançar essa perfeição. Ainda que nós não tenhamos conseguido chegar ao nível de vivermos uma vida perfeita, que não tenhamos conseguido chegar lá, ao ponto de viver do modo perfeito, de acordo plenamente com os preceitos do Senhor, mas o que nós devemos desejar é alcançar esta perfeição, é chegar lá, suspirar por isso. Precisamos prosseguir para o alvo da nossa vocação, ainda que não tenhamos atingido isso, mas prosseguir para aquilo para o qual nós já fomos conquistados, disse Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3. Eu ainda não alcancei esse prêmio, eu ainda não cheguei lá, mas Ele já me conquistou para chegar lá. Eu vou prosseguir todos os dias até chegar lá, ainda que não tenhamos chegado a esta perfeição, nós precisamos querer chegar lá, desejar, suspirar por isso. Precisamos prosseguir, enquanto Davi ele está suspirando, desejando, ele clama mais uma vez, agora vivifica-me por tua justiça. Ele está dizendo, eu desejo ardentemente a tua lei. Será que nós podemos nessa noite dizer em nosso coração para Deus, Senhor, eu desejo ardentemente a tua lei. Senhor, eu tenho suspirado pelos teus preceitos. Ou quem sabe nós possamos dizer, oh meu Deus, dá-me suspirar pelos teus preceitos, Senhor. Dá-me um coração que deseje, que anele, que sonhe, que ame a tua palavra. Do início ao fim, Davi coloca a gloriosa lei do Senhor como centro de sua aspiração, de seu anelo, de seu desejo, de seu querer, de sua vontade. Ele se vê como um pecador que não vai conseguir andar no caminho se o Senhor não guiar. Ele reconhece sua natural e espontânea inclinação para se afastar de Deus, mas ele está dizendo, Senhor, eu suspiro, eu não cheguei na perfeição, mas eu continuo suspirando, querendo, dá-me ânimo, vivifica-me por tua justiça, dá-me ânimo, dá-me disposição de procurar e alcançá-la. Em nenhum momento Davi cruza os braços para que Deus faça o trabalho exclusivamente, mas ele também não diz que o sucesso do trabalho depende dele. Há uma conexão muito maior, muito gloriosa da soberania de Deus, para a qual ele olha e ele diz, venha e faça. Mas há também uma realidade
como ser, como pessoa, como aquele que tem vontade, como aquele que tem desejo, que tem liberdade de dizer: é isto que eu quero, é isto que minha alma deseja, é isto que o meu coração, por isto o meu coração arde. Meu Deus, não há mestre melhor do que Ele. Não há nada melhor para a nossa alma do que desejar os mandamentos de Deus. Não há nada mais benéfico para o coração do que alegrar-se na lei de Deus. Que a nossa alma suspire pelos mandamentos do Senhor. Amém. Amém.